Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Sandro, tá ok? Serei seu professor de matemática e nós vamos estar trabalhando toda a matemática. Para isso, eu preciso de vocês, gente. Concentrem-se, tá certo? Principalmente no que eu estiver passando na lousa, tá bom? O áudio talvez não seja um dos melhores, mas isso é só um detalhe, tá ok? Nós vamos estar passando conteúdo, por isso é muito importante que você esteja com o seu caderno e com a sua caneta, com o seu lápis aí, tá certo? Eu indico caneta que acaba sendo mais fácil. Mas bem, o foco é, nós vamos começar a nossa matemática desde o básico, nós vamos até o avançado, ok? O capítulo 1, nós vamos estar fracionando ele em 3 aulas. Para não ficar uma aula muito longa, nós vamos estar fracionando ele em 3 aulas, tá certo? São aproximadamente 20 exercícios, o 21 e o 22 ele não convém para nós, então nós vamos estar focando até o exercício 20, tá certo? Faremos na média então de 8 a 7 exercícios aí por aula. Beleza? Vamos aprender matemática então? Por isso, venha comigo. Vamos lá. Senhores, olha só que interessante. Números inteiros e expressões. Os senhores possuem muita dificuldade na matemática porque a base de vocês é ruim. Você tem uma base fraca. Se a sua base é fraca, automaticamente tudo que você tentar construir será fraco também. Para evitar isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar desde o básico, mas você vai observar que ao final dessa terceira aula a gente vai resolver alguns exercícios mais complexos, como por exemplo, a raiz quadrada daquele número, 190.969, então vai ser uma aula um pouco mais longa, tá certo? Bora lá então resolver aqui a primeira. 4 mais 5 vezes 8. Primeiro, senhores, caiu numa expressão como essa. Vamos relembrar quais são as 4 operações que nós temos? Soma, subtração, multiplicação e divisão, ok? Vamos trabalhar aqui a tabuada do 5. 5 vezes 1, muito bem, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Então eu estou falando, mas eu preciso que você vá interagindo comigo, beleza? 5 vezes 4, muito bem, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 10, 50. Então, naquela expressão que nós temos 4 mais 5 vezes 8, o que nós vamos estar fazendo é, primeiro, multiplicação. Tá, ok? Não tem parênteses, não tem chave, não tem nada indicando a ordem. Resolva primeiro a multiplicação, tá bom? Ah, mas é muito básico, isso não vai cair na minha prova. Vai cair na sua prova, sim. Por mais que você pegue, às vezes, uma expressão muito mais complexa, você vai simplificando, ou seja, tornando simples, e ela fica dessa maneira mais reduzida aí. Por isso, primeiro multiplicação, depois a soma, tá? 5 vezes 8, quanto que dá? 40. Então é 4 mais 40 que vai dar 44, tá? O 2 é a mesma coisa, só que ao invés de nós somarmos, nós vamos subtrair. Primeiro a multiplicar, muito bem, multiplicação. 15 vezes 2, 30. Esse 31 não fiz nada com ele, então só vou descendo. 31 menos 30, que vai dar 1. Ok? Então presta bastante atenção, senhores. Observe que nesse início nós vamos estar trabalhando soma, a multiplicação, a divisão e a subtração, meio tudo junto, tá? Obviamente que nós vamos estar trabalhando passo a passo. Por exemplo, professor, poxa, na tabuada do 5, eu sei quanto é 5 vezes 8, mas 15 vezes 2 eu já fiquei com dificuldade. Eu não sei que é 30 direto. Talvez seja óbvio para você, mas fique em paz. Professor, para mim não é. O senhor me ajuda? Claro que te ajudo. Olha só. 15 vezes 2. Primeiro nós vamos multiplicar o 5. Então, 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Ok? Belezinha? Outro exemplo aqui para você que tem dificuldade. 14 vezes 3, por um exemplo. Suponhamos que tivesse esse número. Quanto que é 3 vezes 4? 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 42, tá? Por isso a tabuada precisa estar afiada na sua mente aí, tá bom? E professor, e nesse caso ali no C que nós temos duas multiplicações, olha só que interessante. O 6 vezes 4 e o 3 vezes 7. Como é que eu irei fazer isso daqui, né, professor? Como que eu vou organizar isso? Tá? Então preste bastante atenção.
Lembra que a gente resolve primeiro as multiplicações? Então você vai resolver a multiplicação, o 6 vezes 4. Vai resolver a multiplicação 3 vezes 7 e vai somar tudo. Olha só. 6 vezes 4, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Mais 3 vezes 7. Vamos pelo 7 que é mais. 3 vezes 7 ou 7 vezes 3 dando o mesmo. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 24 mais 21, 45. Professor, nem somar direito eu sei. Então, olha só. 24 mais 21. 4 mais 1, 5. 2 mais 2, 4. Nossa resposta, portanto, é 45. 45. Ok? Então já resolvemos o exercício 1, já resolvemos o 2, já resolvemos o 3. Vamos resolver agora o exercício 4. Tá? Vou destacar aqui em vermelho. No 4, o que eu preciso da atenção dos senhores? Lembrem-se da ordem. Se você tiver multiplicação ou divisão, você vai resolver essas primeiro. Depois vem a soma e a subtração ali. A menos que elas estejam separadas por parênteses, chaves ou colchetes. Tá? Então, se estiver separado por algum desses, aí você vai dar prioridade para resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Olha só que interessante. Professor, eu posso já multiplicar o 5 vezes o 7? Não. Primeiro vamos fazer o que está dentro do parênteses. 7 mais 4, 11. Beleza? Primeira coisa, eu resolvo o que está dentro do parênteses. Agora, eu vou somar aqui, olha o mais, vou deixar fazer depois. Quanto que é 3 vezes 2? 3 vezes 2, 6. Ok? E esse 5 e o vezes, professor, eu só desci. Olha aonde pode ter uma pegadinha. Você já querer somar isso direto. Professor, eu vou somar. 11 mais 6 é 17, 5 vezes 17. Vai dar errado. Primeiro, multiplique. Quanto que é 5 vezes 11? 55. Mais 6, 61. Professor, eu não sei multiplicar. Me dá uma ajuda? Claro, olha só. 11 vezes o 5. 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Matou. Beleza? Mais o 6 aqui, olha. Mais o 6. 5 mais 6. 5 mais 6. 11. 5 mais 6 é 11. Tá? O que eu faço com o 1 do 11? Subo ele para cá. Certo? 6 mais 1, ou melhor, 5 mais 1, 6. 61 é a resposta da prova. Na 5, nós só temos multiplicação. Porém, agora vem o pulo do gato. Tá? Eu vou passar a regrinha de sinais. Nessa regra de sinais eu preciso da sua atenção. Porque assim, muitos alunos eles falam, professor, mas a questão dos sinais não é tão importante. É óbvio que é importante. Se não fosse importante, não estaria passando para você. A sua prova ela não iria cobrar. Por exemplo, você chega lá e eu pergunto, qual foi o seu número de acertos? Ah, professor, meu número de acertos foi mais 50. A prova tem 60 questões, foi mais 50. Caramba, foi muito bom. Agora, imagine que você pegou a sua prova e não está... Ninguém falou para você, você está lá. Não tem nem número de acertos, nem número de erros. Só aparece mais 50. Opa, mais 50. Acertei, 50. Aparece menos 50. O que esse menos 50 será que ele quer dizer? Possivelmente ele está se referindo ao número de erros. Então, sinal faz total diferença. Na aula de física, em física, nós trabalhamos muito essa questão do sinal. Velocidade positiva, velocidade positiva significa que o corpo está indo para o sinal, está indo para o sentido positivo. Velocidade negativa para o sentido negativo da trajetória. Por exemplo, menos 20 km por hora. Está indo no sentido, né, negativo da trajetória, tá certo? Ou seja, um movimento retrógrado. Vamos lá. 2 vezes 5, quanto que é? 2 vezes 5, 10. Mas, professor, tem o sinal de mais. O que esse mais quer dizer? Só está representando o sinal. Esquece o sinal, resolve os números, tá certo? Resolve o módulo, ou seja, quanto que vai dar a multiplicação em si, depois a gente se preocupa com o sinal, tá? 2 vezes 5, 10. Mais com mais. E aí, professor, qual o sinal que eu vou colocar? Vou passar aqui no canto uma tabelinha de sinais. Olha só que interessante. Quando tiver
positivo multiplicando ou dividindo, vamos colocar aqui o pontinho para significar multiplicação. Um positivo que multiplica positivo vai dar positivo. Positivo que multiplica negativo vai dar negativo. Negativo que multiplica negativo dá positivo. E negativo multiplicando positivo vai dar negativo. O que isso quer dizer? Quando você estiver multiplicando ou dividindo dois números que têm o mesmo sinal, sinais são iguais, professor? São. Se os sinais são iguais, então vai ser positivo. Ah, mas eram os dois negativos. Não importa, tá certo? Como os sinais são iguais, vai dar positivo. Se você estiver multiplicando ou dividindo números com sinais opostos, tá certo? Menos 30 mais 20 multiplicado vai dar um resultado número negativo. Ok, tá. Professor, qual que é a razão matemática para isso, né? E isso nós trabalhamos toda a parte de teoria, esmicidadinho, na aula presencial, tá certo? Numa aula online, você precisa prestar atenção e resolver exercícios, cara. Você precisa aprender a resolver exercícios. A sua prova ela não quer saber a teoria aqui, por exemplo. Quando nós estamos lidando com uma multiplicação de números, né? Então, por exemplo, eu pego um positivo e multiplico por menos 1. O que eu estou dizendo com isso? Eu quero saber o oposto do número 1. Aí eu teria uma reta real, eu tenho a origem que é meu zero, tudo para a esquerda vai ser negativo, tudo para a direita é positivo. O 1 ele está aqui, o oposto dele está onde? Está aqui, é o menos 1. E o oposto de menos 1? Por exemplo, menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1, lembra? Menos com menos dá mais. Então é o oposto de menos 1 que está onde? Está lá do outro lado, que é 1 positivo. Vamos lá. Sabendo isso, multiplica primeiro, vai só no número, depois trabalha com sinal. 2 vezes 3, 6. Menos com mais, menos. 2 vezes 3, quanto que dá 2 vezes 3? 2 vezes 3, 6. De novo. Menos com menos, olha lá, menos com menos, mais. Ok? 15 dividido por 3. 15 dividido por 3, olha só como é que nós efetuamos a divisão. 15 dividido por 3. 15 dividido por 3, como é que a gente resolve, professor? Vou na tabuada do 3 e vou ver quantos 3 preciso multiplicar, tá certo? Para dar 15. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5. 0. Ou seja, 15 dividido por 3 dá 5. A regra de sinal para a divisão é a mesma coisa da regra de sinal para a multiplicação, tá certo? É o mesmo. E assim, nós finalizamos a primeira parte. Na primeira parte, nós resolvemos então do exercício 1 ao exercício 8. Na aula 2 e na aula 3, nós vamos estar resolvendo todos os outros exercícios. É muito importante que você realize toda a lista de exercícios que foi enviada para você. Resolvi o primeiro exercício. Professor, fiquei com dúvidas. Caiu aqui o canetão. Professor, fiquei com dúvidas. Beleza, ficou com dúvida? Me chame, mas dê prioridade para resolver os exercícios, tá bom? Matemática é muita prática, tem teoria? É óbvio que tem teoria, porém, só a prática que vai gerar em você a excelência, tá bom? Espero que os senhores tenham gostado, espero que tenha sido claro. Não fique com medo, você que já está mais avançado, você que já, professor, poxa, eu trabalho aqui numa empresa, direto estou lidando com número, isso é muito básico para mim. Beleza, é óbvio, só que não se esqueça que a matemática ela é uma linguagem e, como tal, nós precisamos saber toda a sua base. Aqui é quase como se fosse um alfabeto, tá ok? Para depois a gente estar aprendendo palavras, expressões, como aqui está dito, tá certo? E a gente conseguir ler matematicamente, tá bom? É isso aí, forte abraço, até a próxima aula.